Imagine a seguinte situação. Você está procurando um carro para comprar, mas também quer vender o seu. Vou falar disso porque eu vivi essa situação bem recentemente. Os lojistas vêm, avaliam seu carro e jogam o valor dele bem baixo. Você desconfia, faz uma busca pelos aplicativos de venda e descobre que os lojistas anunciam carros do mesmo ano, da mesma marca que o seu, por valores bem mais altos do que eles estão oferecendo para você. E a gente percebe que alguém está ganhando nessa interação. E esse alguém não é você. E dando sequência aos vídeos que venho fazendo sobre o livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, hoje vou falar sobre interações, negociações e de como elas podem tornar-se vantajosas para todos, desde que realizadas do jeito certo, apenas para um lado, ou até negociações em que todos saem perdendo. Em vídeos anteriores eu mencionei que nós passamos por fases de evoluções emocionais. Inicialmente, nós somos dependentes. Se evoluímos, nos tornamos independentes. E se atingimos o patamar mais elevado da evolução, nós nos tornamos interdependentes. Quando isso acontece, desenvolvemos o hábito da liderança interpessoal. Ou seja, buscamos interações pessoais em que todos saem ganhando. O que acontece, porém, é que nem todas as interações pelas quais passamos são assim, ao que o autor chama de ganha-ganha. E agora eu vou mencionar todos os tipos de interações que existem, pelo menos as que ele cita lá no livro. Algumas pessoas agem de acordo com o paradigma de que para ela ganhar, alguém tem que perder. Esse é o tipo ganha-perde. Nesse caso, entra aquela situação que eu mencionei no começo do vídeo. Sim, claro, o comerciante precisa ganhar, é o trabalho dele. Mas será que para ele ganhar o cliente precisa perder? Será que não poderia haver um meio termo nessa negociação? O pensamento ganha-perde está presente em várias situações. Por exemplo, nas famílias, quando os pais comparam os filhos entre si. Cria nos filhos a ideia de que só um deles pode ser o melhor, só um deles é o mais querido, é o preferido. E na verdade, cada filho pode ser visto no nível de excelência, cada um a seu modo. Pode se dar também nas escolas, quando os estudantes são comparados entre si. Nos esportes e até em relação às leis, quando tendemos a disputar tudo em questões litigiosas. Depois temos aquelas pessoas também que vivem se sacrificando, vivem aceitando perder para que o outro ganhe. Esse é o perde-ganha. Pessoas que pensam assim geralmente preferem ceder e concordar. Elas buscam sua força na popularidade ou na aceitação. Têm pouca coragem para expressar seus sentimentos e opiniões. E se intimidam facilmente diante da força alheia. Elas são as boazinhas, as permissivas. Isso gera relacionamentos ruins, problemas psicossomáticos, baixa autoestima, pois a pessoa reprime seus sentimentos, não consegue lidar com eles. Ou ainda tem aquele que faz questão de ganhar, independente do que aconteça ao outro. A pessoa que age no perfil ganha não mantém uma noção de disputa ou competição. Ela simplesmente age no sentido de garantir seus objetivos e que os outros que se virem. E, mais estranho ainda, tem gente que aceita perder só para o outro perder também. Quando duas pessoas teimosas e egoístas interagem, o resultado é o perde-perde. Os dois perdem. Os dois querem vingança, revanche. Os dois tornam-se vingativos. É o pensamento do conflito e da guerra. Só para ilustrar essa situação, o autor menciona um caso que ele presenciou de um casal que estava se separando e o juiz determina que eles precisam vender os bens e separar entre si.
e o marido passa então a vender esses bens por um valor muito mais baixo do que eles valiam, só para não ter que dividir o valor real com a ex-mulher. E por fim, o paradigma mais eficiente é aquele em que todos saem ganhando. É o ganha-ganha. Esse é o estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo entre as interações. Tenta criar acordos e soluções que sejam mutuamente benéficos. Pessoas que pensam assim se baseiam no paradigma de que há abundantemente para todos, que o sucesso de uma pessoa não é conquistado a partir do fracasso de outra. A melhor escolha entre esses paradigmas, lógico que depende da situação. O desafio é reconhecer a realidade ali acertadamente e não procurar aplicar o ganha-perde em todas as situações. Por exemplo, se dois times estão disputando o campeonato, é óbvio que um deles vai sair ganhando e outro perdendo, mas não é disso que estamos falando, ok? A maioria das situações, elas acontecem de forma interdependente, então o que se espera é que elas sejam ganha-ganha. Assim, precisamos desenvolver o hábito ganha-ganha ou nada feito. A ideia é que, em uma negociação, todos saem ganhando, mas se isso não for possível, nada feito. Às vezes será necessário abrir mão, mas sempre que possível, devemos tentar essa técnica. Para atingirmos essa interação, é necessário possuirmos um caráter marcado pela integridade, ser proativo, honesto, honrar com os compromissos, ter maturidade e mentalidade de abundância, ou seja, acreditar que existe para todos, construir relacionamentos com base na confiança. Não que isso torne o problema menos importante, nem que elimine as diferenças de perspectiva, mas atrai uma energia mais positiva sobre a questão que está sendo vivenciada ali. Centrada na cooperação, na compreensão central de todos os aspectos envolvidos, buscando esse entendimento mútuo, buscando o benefício mútuo. Mas se você estiver lidando com uma pessoa que nunca ouviu falar disso e que você percebe que ela internalizou já o paradigma do ganha-perde, você vai despender então mais tempo ali no processo de comunicação. Você vai ouvir mais em profundidade, você vai mostrar o seu lado com mais coragem, evitar ser reativo, buscar força e coragem dentro de si para ser proativo. Insistir até que a pessoa se dê conta de que você está verdadeiramente buscando uma solução que seja tão boa para ambas as partes. Isso tudo parece realmente um pouco utópico, mas se nós começarmos a entender esses aspectos, começarmos a praticar esses conceitos em nossa vida, quem sabe ainda nós não vamos chegar à conclusão de que isso é mais fácil do que parece e que o mundo realmente precisa de paradigmas como esse do ganha-ganha, em que nós sejamos tão proativos mesmo e que nós entendamos que só fica bom quando for bom para todo mundo. Espero que esse vídeo, que esses paradigmas tenham feito sentido para você, que você venha se aprimorando ao longo do tempo e até a próxima!